Bom, pessoal, nós estamos trazendo no nosso canal uma experiência que a gente teve do que nós aprendemos fazendo obras diretamente para a Toyota, contratados para a Toyota. No primeiro vídeo, a gente falou da importância que a Toyota dá para a segurança, da segurança em primeiro lugar. E nesse vídeo a gente vai falar do papel do líder na gestão da segurança. Então, e aí eu trouxe aqui o treinamento que é realizado pela Toyota com a liderança dos fornecedores terceirizados, e isso traz a essência da gestão da segurança para a Toyota, porque o líder, aquele que está coordenando os trabalhos, liderando os trabalhos de produção, ele é o responsável direto pela segurança do trabalho. Então, é fundamental que o líder esteja totalmente envolvido como foco em primeiro lugar na segurança do trabalho, porque senão as ações não vão para frente. Não podemos delegar a segurança do trabalho a um técnico de segurança ou a um engenheiro de segurança, que sim tem um papel importantíssimo de dar suporte à gestão da segurança, mas quem são os responsáveis pela segurança somos nós, profissionais que estamos liderando as organizações, liderando as obras, as fábricas, os supervisores, os líderes de cada área. Nós temos um papel fundamental para que a segurança aconteça. Então, qual é o papel do líder? O líder, ele tem o papel de fortalecer a segurança de todos, de desenvolver a cultura da segurança, de desenvolver uma visão crítica sobre os aspectos da segurança. Esse é um ponto fundamental, porque nós, profissionais, não somos treinados para isso. Nós somos treinados na parte técnica, nós somos treinados em produção, em entrega, em produzir, em aumentar a produtividade. Mas nós deixamos a qualidade e nós deixamos especialmente a segurança em segundo plano. Então nós precisamos desenvolver essa visão de quando estamos no Gemba, seja na obra, seja numa montagem, seja numa fábrica, nós precisamos olhar o que está acontecendo para olhar oportunidades de melhoria e olhar principalmente oportunidades de melhoria de segurança. Então é preciso treinar, colocar o óculos do conceito, colocar essa visão crítica sobre os aspectos de segurança, onde nós temos riscos, onde nós temos oportunidade. O líder tem o papel de desenvolver as pessoas na análise de risco. Então, além de se desenvolver, de ter o seu autodesenvolvimento, ele precisa desenvolver a análise de risco e melhorias de segurança e alcançar o acidente zero em todos os níveis. Então, esse é um papel do líder, de você líder, no seu dia a dia aí na produção. Então, não é possível falar em KYM. KYM é uma reunião de gerenciamento diário de segurança sem definir, e de indicadores, sem definir o papel fundamental do líder em todas as operações. O líder é o multiplicador de treinamentos e informações para os funcionários. O líder na Toyota usa uma braçadeira nas fábricas, nas obras também, que você facilmente identifica quem é o líder daquele grupo de trabalhadores que está lá fazendo a sua função. Eu adotei isto também em várias empresas onde eu trabalhei, uma braçadeira de líder, e é uma gestão visual, é uma responsabilidade que você imposta ao líder para que ele seja suporte de segurança e trabalhe, cumpra aquelas missões que nós estávamos falando anteriormente. Então, o líder, continuando sobre as suas responsabilidades, ele tem a responsabilidade de zelar pela segurança e saúde dos seus colaboradores, ele tem
a responsabilidade de promover a melhoria contínua da qualidade dos produtos e serviços. Ele tem uma responsabilidade de manter um ambiente de trabalho, um bom ambiente de trabalho e promover o bom relacionamento entre os colaboradores, para que aconteça um trabalho em equipe, para que o networking aconteça. Então, o líder precisa ter conhecimento técnico, ele precisa ter visão crítica da atividade e da área de trabalho para garantir a segurança dos colaboradores. Ele precisa ter compreensão dos problemas ou situações que acontecem na sua área, capacidade de julgamento e análise crítica de situação. Ele precisa ter capacidade de resolução dos problemas. Ele precisa ter capacidade de ensinar, de orientar e de dar instruções claras e objetivas. Ele precisa ter a capacidade de promover um bom ambiente de trabalho. Ele precisa ter a capacidade de criar novas lideranças ou substitutos na sua ausência. E ele precisa ser proativo e ter a capacidade de punir e orientar os infratores de normas e procedimentos. Lembrando que na segurança não há negociação. Se é uma atividade de risco, precisa intervir e a punição às vezes se torna necessária. Então, é uma reflexão que nós temos que fazer sobre nós como líderes e sobre as nossas equipes, como nós estamos em relação a esses skills, a essas habilidades que a liderança precisa ter. Então, o líder ou encarregado é o representante da direção da empresa e deverá zelar pela segurança e saúde de todos os colaboradores sob seus cuidados. Então, tem a direção da empresa, tem um encarregado ali que a direção da empresa responsabiliza para esse encarregado o cuidado com os colaboradores, com a liderança, né? Às vezes uma liderança de time, né? O teamwork, que tem um grupo lá menor de 10 pessoas, o encarregado às vezes é um pouco maior. Então o líder, o encarregado, é uma pessoa-chave, é o responsável pela gestão de segurança da sua área de trabalho. Então o líder precisa cuidar do isolamento e das suas proibições, né? Então a área isolada precisa saber que é uma área perigosa, que não pode se mexer nas máquinas ou equipamentos que a gente não conhece. E se não houver o isolamento, há risco do trabalhador, sem conhecimento do perigo, adentrar numa área de local de trabalho e se acidentar. Então, isso é muito importante para a segurança do trabalho nas obras, nas montagens, nas fábricas, funciona do mesmo jeito. Né? Depois, então, para evitar que isso aconteça, aqui um exemplo de isolamento. Então, todo o raio de ação de máquinas e equipamentos devem estar dentro de uma área isolada. Aqui um exemplo para trabalho de guindaste, para que um colaborador não entre lá inativamente, né, sem ser a sua função e acabar mexendo na máquina ou acabar se colocando em área de risco onde há um içamento de alguma peça. Aqui um outro exemplo de isolamento, a importância do colaborador, da plataforma não passar da área isolada. Então, se a gente olhar aqui, a gente tem o cesto que está passando da área isolada. Então, por exemplo, um colaborador que venha caminhar por aqui, ele está se colocando numa área de risco, mesmo não adentrando na área isolada. Aqui você já tem uma área isolada, então o raio de ação, se cair alguma coisa aqui de cima, não vai acertar este colaborador. Então aqui o exemplo da plataforma de trabalho, né, que está, vocês podem ver que a gente tem a área da plataforma toda isolada, a área de atuação da plataforma ela não ultrapassa essa área de isolamento, você tem o líder cuidando do trabalho com a braçadeira, você tem as instruções aqui, APRs,
layouts do dia a dia, né, que são usados para orientar esse trabalho, pontos de atenção podem ser colocados aqui. Sempre um líder em cada atividade. Aqui é a mesma coisa, a plataforma isolada, o líder com a braçadeira, o banner aí com as orientações e o trabalhador com o cinto de segurança amarrado. Outro exemplo de isolamento, você tem a corrente, uma abertura, aqui uma notificação de entrada proibida. O ideal é se ter aqui uma tela para que mesmo com isolamento não haja um transpasse, né, dessas pessoas se colocando a um local de risco. Aqui é outro exemplo de isolamento, os cones sobre uma área onde você tem respingo de solda que esse colaborador está fazendo e não permita a entrada de pessoas de maneira indevida. Né? O colaborador também com um cinto amarrado numa linha de vida. De novo, outro exemplo positivo de isolamento, o líder, os cones isolando a área e o braço do equipamento não passando sobre as pessoas. Aqui você já tem um problema porque o braço está atingindo a área onde essas pessoas estão trabalhando. Então você tem interferência entre áreas, são áreas de risco. Quando se tem áreas próximas, o ideal não é você fazer um isolamento geral, porque isso permitiria que as pessoas acabassem transitando sobre áreas com um eventual risco de segurança e sem a necessidade, mas você pode isolar somente o necessário, reduzindo aqui perdas desnecessárias de materiais. Falando um pouquinho dos riscos de acidente, então, de novo, a gente volta ao Stop 6, que são os principais itens que podem gerar um acidente de risco. Então, ficar prensado ou preso ou prensado por máquinas, acidente por queda, acidente por choque elétrico, acidente por contato com carga pesada, acidente por colisão por veículos industriais e acidente com contato com material de alta temperatura. Então, esses itens são os de maior risco de um acidente mais grave. Então, eles precisam ser cuidados dentro daquela ideia do Pareto de melhoria. Aqui, alguns exemplos da Toyota, você tem aqui um equipamento, né, de transporte, você não tem proteção aqui nessa correia que movimenta o equipamento, a roda do equipamento. Aqui você tem o Stop 6 também tipo B, né? Acidente por contato com carga pesada, porque a área não está isolada, então pode cair alguma coisa em cima do colaborador. Aqui de novo você tem um risco de acidente com carga pesada, porque a área não está bem isolada. Novamente aqui você não tem área isolada, então algum colaborador pode entrar e ter problema de Stop 6. Aqui você tem a máquina trabalhando sem a área isolada, então você pode ter um contato da máquina com um colaborador. Aqui de novo acidente e queda, porque os colaboradores estão trabalhando aqui e precisam estar com cinto de segurança atrelado. Aqui de novo você tem risco de acidente de queda, porque você tem um colaborador no telhado, então ele precisa estar com o cinto amarrado. Acidente por choque elétrico, isso acontece muito em obra, esses cabos todos atirados, pode alguém cortar o cabo, pode estar um cabo desencapado, então esses cabos eles têm que estar suspensos, né, e organizados para não dar risco. Aqui você tem problema de torção, contusão, corte, porque você não tem isolamento do buraco, então alguém pode vir aqui e cair, aqui também, mesma questão, né? Pode alguém cair, que também é um problema de 4S mais S. Então você veja, né, de novo,
quão importante é o papel do líder na questão da segurança e quão é importante para a Toyota a segurança em primeiro lugar. No próximo vídeo, nós vamos falar da utilização do 4S mais S nas obras da Toyota. Não percam. Um abraço aí, curtam essa playlist.